E assim estamos no Tarde em Família. Boa tarde, bem-vindos a esta família que é, não a nossa, mas a sua família, a família Canção Nova, a família dos nossos católicos, e estamos em ritmo de conclave. Já vamos ter alterações na programação, já inclusive neste programa a partir das 2h30, a partir das 3 horas vamos estar em direto com o Vaticano, na televisão, na rádio prossegue o Terço da Misericórdia. Tem aqui duas maneiras diferentes de seguir o sistema Canção Nova de comunicação. Boa tarde a todos, estamos em direto nesta quarta-feira, dia do Tarde em Família, e hoje, mais do que isso, o início do conclave que irá eleger um novo Papa. Vivemos de facto um momento histórico, o mundo está naturalmente na expectativa, nós católicos também, de forma muito especial. Aguardamos em breve o anúncio do Habemos Papa, lá da varanda pontifícia. Daqui a uma hora aproximadamente terá início na Capela Sistina a cerimónia do início do conclave, uma cerimónia que nos emociona, nos chama à oração. Ainda nos lembramos do Papa João Paulo II, do Bento XVI e depois mais recentemente do Papa Francisco, lá naquela varanda. Além desta nossa expectativa para a eleição do Papa, o próprio conclave nos causa assim muito interesse, é disso que vamos falar hoje. É um evento que sempre chamou a atenção da opinião pública mundial, mas também de todos nós católicos em particular, pois evidentemente, que é um conclave, desde quando é realizado, quanto tempo pode durar? Bom, o conclave mais rápido aconteceu em 1503, quando foi definido o sucessor de Pio III, em somente 10 horas. 10 horas. Foi o Papa Júlio II. O conclave mais demorado, isto só para a informação do ouvinte e do telespectador, entre a morte de Clemente IV, em 1268, e a eleição de Gregório X. Bom, foi a 1 de setembro de 1271. 34 meses de conclave. Para nos ajudar a conhecer melhor a realidade destes tempos que estamos a viver, temos em estúdio o Padre Tomás de Albuquerque Emiliano Castelo Branco. Que grande nome, que grande Papa, mas é um Papa ainda novo. É pároco de São Lourenço de Maiorga, São Sebastião de Valado de Frades e de Santa Eufémia de Cós. Bom, é também vigário paroquial das paróquias de Alcobaça e da Vestiaria. Padre Tomás, pode ser só assim? Sim, pode ser só assim. Pronto. E agradeço, sem dúvida nenhuma, a esta grande família que é a Canção Nova, e também me dirijo com uma saudação muito especial a todos aqueles que nos ouvem também aqui, que estão connosco e que nos acompanham. 34 anos de padre. Não, 34 anos de padre não, tenho 33 anos 33 de vida, anos de vida e 4 anos de sacerdote. 4 anos e meio de sacerdote. Eu sabia que era 4 qualquer coisa. Como é que surge esta escolha? Muito bem. Olha, sem dúvida nenhuma que é uma escolha minha, mas creio e estou absolutamente persuadido de que, em primeiro lugar, não por graça nem por mérito meu, mas é uma escolha de Deus. Claro. E isso aí foi-se dando, sem dúvida nenhuma, por meio da minha família. Estou convencido que 90% da minha vocação também se deve à minha família. Mas já tinha na família sacerdotes? Por acaso já tinha, embora não tenham influência direta. Exatamente. Por acaso tinha um tio-avô que era padre, mas não, quando eu me refiro à família, refiro-me aos meus pais, à educação que recebia em casa, também uma educação que me ensinava a rezar e a estar com Deus, a ter Deus presente na minha vida, mas depois foi ali mais ou menos na altura do secundário, quando eu estudava no 11º, 12º ano, quando, por meio do testemunho de alguns sacerdotes de Lisboa, nomeadamente o Padre Hugo Santos e o Padre Mário Rui, que me ajudaram muitíssimo também a aprofundar aqui esta dimensão vocacional, sem esquecer também um dos cardeais eleitores, que o Dom José Tolentino também foi meu diretor espiritual na altura, e que também teve no início do brotar desta questão vocacional. E, portanto, foi também por meio de algumas amizades, de amigos que eu via entrar no seminário, e, portanto, foi assim também num contexto de muita amizade, familiar, e também num projeto, no contexto de um projeto que hoje em dia está de uma forma muito impressionante, expandida por todo o país, projeto universitário que é a Missão País, também foi importante. Portanto, foram assim vários sinais que eu fui vendo. O padre é natural de onde? Eu sou natural da cidade de Lisboa. Lisboa. E a sua vivência foi também em Lisboa? Sim, toda a minha vivência foi em Lisboa. Depois, quando entrei no seminário, tive uma aproximação ao território da Diocese de Lisboa no seu todo. Que é grande. Que é grande, sim.
por meio de algumas visitas a paróquias que nós íamos fazendo e, portanto, desde então que eu fui conhecendo variadíssimos sítios da nossa... Quer dizer, o jovem Tomás, quando chegou ao pé da família, ao pé dos pais, olha, a minha decisão se calhar é esta. Não houve assim grande admiração? Houve sim, porque... houve sim, apesar de tudo, houve... Porque quando eu fui falar com os meus pais, a minha mãe acabou por colocar ali algumas questões, como é que ia ser, como é que eu ia viver, porque não sabia, é normal, mas estou convencido que depois, por meio também da sua oração pessoal e também de amizades que ela própria tem, também foi ajudante. E para além disso, também teve muita importância coisas que um filho tem que pedir a uma mãe ajuda, logísticas, e que isso também a foi envolvendo no próprio processo da entrada do seminário. O meu pai, na altura, depois não, como já se tinha afastado um bocadinho da fé, não lidou inicialmente tão bem com o assunto, mas entretanto foi fazendo também um caminho. Um caminho. Sim. Muito bem. Ora, vamos ao assunto de hoje. Para além desta expectativa, para além desta curiosidade, que é este terceiro conclave do século XXI, que está a gerar em todo o mundo, para nós católicos em particular, diante deste grande momento da Igreja, momento histórico de manifestação da ação do Espírito Santo. É mesmo assim, manifestação da ação do Espírito Santo. Aliás, ontem, no final do dia, na missa, o cardeal Batista Ré, o decano dos cardeais, o mais antigo, já falava também deste pormenor da manifestação do Espírito Santo. É verdade, nós acreditamos que estamos diante de um momento histórico para o mundo, mas diante de um momento de uma ação muito manifesta do Espírito Santo. E um sinal disto, que me tem impressionado muitíssimo, é o facto de, se pensarmos bem, no mundo inteiro está muita gente a rezar pelos cardeais, que podem ter, sem dúvida nenhuma, o peso saudável de uma decisão destas, claro, mas sentir-se-ão também muito fortalecidos e apoiados pela oração de tantos de nós que os queremos apoiar. E o conclave, por isso, não é um acontecimento só daqueles 133 cardeais que lá estão, mas é da Igreja toda. E também isto se manifesta, por exemplo, por meio da missa que hoje foi celebrada de manhã, uma missa que é de alguma forma intitulada, o seu ritual também Pro Elegendo Summum Pontificem, que tem orações próprias de súplica a Deus para que interceda junto dos cardeais para esta decisão, para esta eleição. Para além disso, também, dentro de momentos, ainda antes de os cardeais estarem na Capela Sistina, vão fazer uma procissão, como havemos de falar um bocadinho mais à frente, também de oração. E uma coisa que também me chama muito a atenção é o facto de eles estarem lá fechados a 7 chaves no Vaticano. Significa também, não só para uma questão de sigilo, não só para uma questão de recolhimento das redes sociais, dos meios de comunicação, mas, acima de tudo, porque é um momento da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo, Deus, que descerá sobre estes cardeais e que elegerá, por meio deles, o próximo sucessor de Pedro. Muita gente teve a oportunidade de seguir nas televisões, na TV Canção Nova esta manhã, mas para aqueles que estão na rádio e não tiveram a oportunidade de seguir visualmente, que diferenças há entre a Eucaristia desta manhã e uma Eucaristia normal, digamos assim? Sim, olha, acima de tudo, o facto de termos várias orações, como por exemplo a chamada oração coleta no início, por meio da qual o celebrante, que foi o cardeal Giovanni Batista Ré, que a celebrou, na qual invoca o Espírito Santo para este efeito. Depois tem também um prefácio próprio, uma oração também antes de invocar a Deus como santo por 3 vezes. Também assim nos dirigimos a Deus para que desça sobre os cardeais para este efeito. Tem orações que são muito características deste momento que se vai viver e é sempre celebrada no dia em que nessa mesma tarde começa. Daqui a meia hora a TV Canção Nova seguirá com o sistema Canção Nova global através dos colegas que estão no Vaticano, que estão no Brasil, para este início de conclave. Há também uma outra cerimónia
que se chama extra omnes, que é o quê? Isto quer dizer qualquer coisa como os homens fora, qualquer coisa assim deste género? Isto acontece depois de os cardeais se dirigirem da chamada Capela Paulina para a Capela Sistina, na qual vão a cantar um hino já tradicional na Igreja de invocação do Espírito Santo e também a rezar a ladainha dos santos. Depois entram na Capela Sistina, dirigindo-se para os seus lugares, e então aí sim acontece o mestre de cerimónias do Santo Padre, da Santa Sé, é ele próprio que de um lado de dentro fecha as portas e diz estas palavras, extra omnes, que significa a todos aqueles que são extra, que são fora da votação, estão fora deste espaço, para que possa ser concentrado naqueles que realmente vão eleger. No entanto, ele próprio, que não vai eleger, não é eleitor, e outros poucos membros ficam lá porque ainda, depois deste extra omnes, vai haver uma meditação pregada pelo cardeal Raniero Cantalamessa, convidando vivamente os cardeais e eleitores a renovarem no seu coração esta certeza de que é a ação do Espírito Santo, de que é Deus que vai eleger por meio deles. E só então saem estes poucos, que não são eleitores, e começa então todo o ritual da eleição. Nós que já vivemos depois da Revolução, já nos habituámos muito a votar, inclusive daqui a uma semana e meia vamos votar outra vez. Exatamente. Mas este tipo de votação é uma votação diferente, uma votação muito protocolar, é quase um ato litúrgico, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Temos esta dimensão divina que já falámos, mas temos também esta dimensão muito humana da própria votação. Depois deste extra omnes e da meditação que falei, então o cardeal Pietro Parolin, que é quem vai dirigir toda a celebração do conclave, vai fazer um juramento em nome de todos, e depois cada um individualmente vai à frente, coloca a sua mão sobre os evangelhos e então aí sim fará o seu juramento pessoal, dizendo o seu nome, diz o seu nome, cardeal da Santa Igreja, e então comprometo-me a ser fiel nesta votação de acordo com o Espírito Santo. Não são palavras exatas, mas idênticas a isto. E então, depois disso, é entregue um boletim de voto a cada um dos eleitores, são 133. O boletim de voto que tem todos os candidatos? Não é. Este é um pormenor também que é diferente, por exemplo, das nossas eleições legislativas daqui a uns dias. Porque a única coisa que tem escrito no próprio boletim é em latim, Enligo Summum Pontificem, que significa elege Sumo Pontífice, e depois cada um escreve o nome que deseja, naquele que deseja votar. Então, acontecendo isto, depois cada um vai individualmente colocar numa urna que está no centro da Capela Sistina, e existem 3 cardeais escolhidos aleatoriamente, por uma questão também de transparência, que são os chamados revisores. Ou seja, em primeiro lugar vão contar os votos. Ainda antes de dizer o nome que está lá escrito, vão contar para quê? Para conferir se estão os 133. E depois disso, também então vão dizer os nomes de cada votante que estão lá nos papéis. Mas há um pormenor também muito interessante, que é o facto de haverem outros 3 cardeais que são escolhidos também aleatoriamente para recolher os votos de algum cardeal que porventura esteja doente. E assim também são 3 por esta medida de transparência, de prudência que se quer no seio da Igreja. E depois disto, então, são revelados os nomes dos vários votos. Havendo 2/3 dos votos, que neste caso em particular deste conclave significa 89 votos para eleger o Papa, considerando que há os 89 votos, então é questionado ao eleito se aceita. Na sua liberdade pode não o fazer. Pode não o fazer. Sem dúvida nenhuma, ninguém me obriga a nada. Sou uma pessoa com livre-arbítrio, com liberdade para escolher. De qualquer forma, é muito interessante que o Papa João Paulo II, portanto não é de ainda há tanto tempo, escreveu um documento absolutamente fundamental para as normas de um conclave, atualizando algumas coisas, onde diz e convida de uma forma muito forte aquele que é eleito a aceitar
E temos aqui um testemunho bonito do Papa Bento XVI. Ele conta, até é por escrito, que quando foi durante o conclave que o elegeu Papa, nessa altura, quando percebeu o que é que estava a acontecer, que estava a ser eleito o sucessor de Pedro, diz: "O Senhor, há outros muito melhores do que eu, porque eu?" E ao mesmo tempo com uma profunda confiança, mas reconhecendo que, sendo de Deus, mas que era muito maior do que ele. E que a certa altura diz também que via que a guilhotina lhe estava a cair em cima, com palavras dele, mas que se recordou de uma forma muito profunda também daquilo que escutámos no Evangelho do último domingo, de Jesus a dizer a Pedro: "Segue-me", do cardeal Wojtyła também, o Papa João Paulo II, a falar-lhe sobre este convite de Jesus a Pedro: "Segue-me". E então, ouvindo isto, ele verdadeiramente aceitou, seguindo Jesus de uma forma tão fiel como nós assistimos ao longo de todo o seu pontificado. É inverosímil que logo na primeira votação possa sair a maioria, estes 2/3, para o próximo Papa. Como dizia alguém, prognóstico só no final do jogo, mas na verdade é pouco provável, claro, tendo em conta que são 89 votos. Sim, não é de admirar que existam mais votações. Muito se fala do segredo absoluto durante o conclave. Aliás, há vários filmes de várias temática, todas referentes ao conclave e às coisas que se passam dentro e fora do conclave, uns mais ficcionados, outros menos ficcionados. Mas vemos que realmente a porta fecha e é lacrada. Exatamente. E é fechada, sem comunicações. Inclusive, quem está a ajudar, os padres, funcionários, juram um segredo. É verdade. Porquê que deve ser assim? Para não sair cá para fora, para não serem influenciados ao jeito dos atuais Big Brothers, digamos assim. Diria que também. Mas tudo isto tem a ver também com o sentido de recolhimento que há bocadinho falávamos. E também para guardar este segredo próprio, claro, de quem lá está. E nesta matéria é interessante também perceber que a Igreja ajuda os cardeais a viver este sigilo. Ajuda como mãe que é, também, por exemplo, estando eles só até eleger o próximo Papa, entre a Casa de Santa Marta, onde ficam todos a dormir, e também a Capela Sistina. E acontece verdadeiramente, como disse, e bem, um corte da rede para os ajudar também. Aliás, já ouvimos isso, um corte da rede nos telemóveis, nos sistemas que irradiam as antenas de telemóveis lá no Vaticano. Sim, isso acontece. Vão estar sem rede. Eu acho que isto tudo tem uma dimensão também, como nós falávamos, de uma forma muito divina, porque é para ajudar os cardeais a viver, como mãe que é, a Igreja ajuda os cardeais a viver este momento. E aliás, alguns de nós que já fizemos retiros notam bem qual é o retiro com o telemóvel e o retiro sem o telemóvel. É completamente diferente. Realmente ajuda-nos muito a estarmos tirados. Eu acho que isto é interessante, porque não precisamos de fazer um retiro para perceber isso. Podemos fazer um tempo de oração diário no nosso dia-a-dia, tirar 10 minutos para estar a sós e fazer a oração, sem telemóvel. E qual é o problema de depois, 10 minutos depois, se alguém me ligou, ir lá? Ninguém morre. Se sei que há algum perigo iminente, muito bem, então tenho o telemóvel com som, mas na esmagadora maioria dos casos isso não acontece e, portanto, posso ligar a uma pessoa 5 minutos depois. Esta situação do conclave. Conclave, já falou aí no início que era chave, tem a ver com a chave, fechar, estar lá fechados. É daí que vem a palavra conclave? Sim, ou olha, alguma formulação? Não, é daí que vem, mas tem umas histórias. Tudo isto tem a ver também com a história dos conclaves. E acho que pode ser também interessante aprofundarmos um bocadinho disto. Desde quando é que existe um conclave tal como nós o temos nos nossos dias? Exatamente, porque é no contexto da história, em 1274, que acontece algo que leva a este conclave. Mas vamos deixar aqui um suspense, e acho que poderia ser interessante olharmos primeiro para os Evangelhos, para o Novo Testamento, e ver onde é que Jesus convida e dá, digamos assim, os procedimentos para a eleição do sucessor de Pedro. Pois em lado nenhum. Não existe. No Novo Testamento não temos esta indicação. Mas logo nos primeiros tempos, na época apostólica, e também posteriormente no primeiro milénio, que o povo cristão de Roma eram eles os eleitores. Só um bocadinho nada mais tarde, também no primeiro milénio, veio a passar para o clero. Foi um processo longo
que a Igreja foi construindo. E depois, em 1049, com o Papa Leão IX, a certa altura ele começa-se a perceber que existem interferências políticas no contexto da votação e começa a tomar as medidas de precaução para que isso não aconteça, seja políticas, seja também de famílias de Roma, onde se notava uma certa interferência. E só o seu sucessor, o Papa Nicolau II, em 1059, é que então cria um colégio cardinalício, que começa desde então a ser um colégio de eleitores, de vários eleitores que dão então, desde então, origem a 3 cargos que, de entre os vários cardeais eleitores, têm, que é os cardeais bispos, os cardeais presbíteros e os cardeais diáconos. Todos eles são bispos, mas porque foram primeiro constituídos por presbíteros, por diáconos e por bispos, ainda mantemos este nome, mesmo hoje em dia sendo todos eles bispos. Depois, mais à frente, em 1169, com o Papa Alexandre III, estabelece então sim o Colégio dos Cardeais com os tais 2/3 dos votos. E é interessante perceber como já é tão antigo estas tradições do Colégio dos Cardeais dos primeiros tempos do cristianismo. Mas acima de tudo, e agora quebro o suspense que criei no início, em 1274 acontece uma coisa insólita. Os cardeais estão reunidos em Viterbo e demoram cerca de 3 anos. 3 anos a eleger o Papa. E o povo de Viterbo, que estava também de alguma forma a ajudar os cardeais, a sustentá-los também, durante o tempo do conclave, fosse um dia, fossem 3 anos, a certa altura, naturalmente, começa a ter alguma impaciência. E então acontece que, ao fim de 3 anos, o que é que acontece? Tiram-lhes a comida. Tiram-lhes também o teto, o telhado do espaço onde estavam. Para quê? Para fosse mais rápido, para que avançassem, avancem, temos pressa, queremos o novo Papa. E então, a certa altura, com este processo, então o Papa Gregório X, em 1264, eleito, gosta da ideia e fecham. Uma das medidas que o povo fez foi também fechá-los lá, não só tirar a comida e o telhado, mas também fechá-los lá, e é daí que vem a palavra conclave, com as chaves. Eles ficam lá fechados com as chaves. E o Papa Gregório X, então, em 1274, toma esta medida de tomar como norma que os cardeais se fecham para este efeito, tal como temos hoje. Vamos ter, já hoje tive a oportunidade de anunciar, e por acaso não sabia, julguei que era uma votação por dia, mas não só são 2 votações, dois espaços onde aparece o fumo, mas são 4 votações por dia, não é? Sim, olha, hoje só haverá uma, e é a exceção. Hoje haverá uma à tarde, mas depois, nos restantes dias, só haverá 4, 2 de manhã e 2 à tarde. Exatamente. Mas o fumo só sai uma vez de manhã e uma vez à tarde? Ou sai 2 vezes assim que há a votação? Não, quando há eleição e depois de todos os cardeais já terem prestado a obediência, sai o respectivo fumo branco, se no caso ser positivo, ser eleito, digamos assim. Mas eu acho que é também um processo muito interessante de compreendermos a beleza deste processo, porque é esta primeira votação de hoje, depois 3 dias de votação. Caso não haja Papa, 3 dias de votação equivale a 4 votações por dia, é muita votação. Caso não haja Papa, então faz-se um intervalo lá dentro, eles, mesmo estando fechados, fazem um dia de intervalo para a oração, para uma meditação também pregada, e também para continuarem o diálogo uns com os outros. Depois, mais 3 dias, e se não houver, mais um dia de intervalo. Se não houver, mais 3 dias, mais um intervalo. Caso chegamos a este ponto, acontece que votarão só de entre os 2 mais escolhidos até então. Exatamente. Mas é um processo longo. 3 dias, mais um, mais 3 dias, mais um, mais 3 dias, mais Portanto, agora vamos ter hoje e amanhã e depois o intervalo? Não. Temos hoje 3 dias de intervalo. Ok.
Muito bem. Eu já esta semana ouvi aqui uma entrevista do professor José Miguel Sardica na Agência Eclésia com o jornalista Paulo Rocha, que está agora a propósito com a Eclésia no Vaticano, e ele dizia que a respeito da escolha e da indicação daquele ou daquele dos mais que são mais preferidos, o que interessa aqui é um Papa que não siga linhas, mas que respeite a cadeira de São Pedro e que respeite as Escrituras. Sem dúvida. É assim. Está a ser eleito o sucessor de Pedro e, portanto, tem esta tradição apostólica que nos vem também de Jesus. E, por isso, verdadeiramente, o critério a ter em conta é, sem dúvida nenhuma, uma fidelidade ao Evangelho, um desejo de santidade. E não apenas o cardeal que tem mais anos de cardeal, ou o cardeal que pensa assim ou assado. Não. É verdadeiramente um critério segundo os critérios do Evangelho. E por isso queremos toda a Igreja, todo o mundo anseia porque este Papa seja, na continuidade, temos tido também um Papa que procura a santidade, que na sua vida pessoal também, não só transmitir aos outros, mas que na sua vida pessoal seja um Papa que reze, seja um Papa que dá um testemunho também da misericórdia de Deus, como temos ouvido de uma forma tão extraordinária. Que seja um Papa muito unido a Jesus e assim proclame também o Evangelho. Diria que é esta a boa notícia de que Cristo está vivo. O padre que tem 34 anos, é novo. Não lhe ponho aqui a pergunta nestes modos de escolher ou não escolher e qual é o seu preferido, mas era é preciso agora na Igreja um Papa mais, eu não lhe ia chamar idoso, mas com mais experiência, ou um Papa que seja mais novo em termos de idade? Olha, é interessante que nós temos tido de ambos os casos nos últimos pontificados. Se por um lado, gostemos. É curioso. E de facto temos tido, por exemplo, o Papa João Paulo II, que teve novo na altura. Exatamente, bastantes anos, e como foi tão decisivo para a história da Igreja, para a juventude, para a queda do comunismo, por exemplo, tantas conversões houve no seu pontificado. Temos um Papa que teve menos tempo, mas também essencial. Exatamente, absolutamente essencial. Diferente, por exemplo, nos seus escritos, absolutamente claro, muitíssimo, também próximo. Nós vemos tantas imagens do Papa Bento XVI a parar no carro, no Papa Móvel, a parar e a beijar as crianças, próximo também, mas que abriu também horizontes de acolher tantas pessoas que também estavam fora, por meio de um diálogo com a cultura, por exemplo. Um sinal disso foi aqui quando esteve em Portugal, por exemplo, no CCB, com algumas pessoas do meio académico, por exemplo. Mas também as Jornadas Mundiais da Juventude, eu sou profundamente marcado pela Jornada de Madrid. Profundamente marcado, e era jovem na altura, e isso aí também me marcou aquele pontificado. O Papa Francisco, que nos dá também um sinal grande da ternura de Deus, da misericórdia de Deus. A mim, acho que nunca me vou esquecer deste grande testemunho dele a ir confessar as pessoas numa celebração penitencial no Vaticano, e até dá uma finta ao mestre de cerimónias da altura, em vez de ir para o confessionário ele confessar, antes disso vai ele próprio confessar-se. E é um sinal bonito, de facto, e portanto temos tido pontificados maiores, temos tido pontificados menores, todos eles absolutamente essenciais para a Igreja, para um momento histórico. O Papa João Paulo II discerniu que a Jornada Mundial da Juventude poderia ser uma grande rede de pesca. Não há dúvida nenhuma, e nós hoje, mesmo com as jornadas, temos histórias impressionantes das jornadas em Portugal de grandes frutos. Há, por exemplo, uma história que eu acho extraordinária e que realmente é a ação de Deus, de uma rapariga que, se não estou em erro, salvo erro, é da República Checa, que ficou ali alojada com o seu grupo ali na zona do Alentejo, e passaram pelo mosteiro de Campo Maior, das concessionistas que são de clausura. E então acontece que ela foi lá, interiormente viu que Deus a chamava a estar, não conhecia ainda sequer as irmãs concessionistas, ali ficou e ali está.
E ali está, porque vê que é a sua vocação, que é o chamamento de Deus, e como Deus serve também casais de namorados que tomaram uma decisão de avançar num casamento com santidade e que assim aconteceu. Também há rapazes, por exemplo, que eu tenho conhecimento no seminário de Lisboa, que também profundamente marcados pelas jornadas, não há dúvida nenhuma, e mesmo outros que não tomaram decisões vocacionais, mas que se calhar tomaram decisões firmes de santidade no seu dia-a-dia. A importância dos papas no coração de cada um. É impressionante, é impressionante. É extraordinário realmente os bons frutos das jornadas mundiais da juventude. Estamos quase a chegar ao final deste espaço. Já falámos aqui que o cardeal eleito para Papa pode rejeitar. Quando ele aceita, ele é que decide como é que quer ser chamado dali para a frente na cadeira de Pedro, não é? Exatamente, sem dúvida nenhuma. O que acontece depois de ele próprio aceitar, ainda tem ali um pequenino tempo que lhe permite também, ainda na Capela Sistina, escolher o seu nome. E depois disso, então, já tendo escolhido o nome, vai para uma... Sala das Lágrimas, não é? Exatamente, Sala das Lágrimas. Sala das Lágrimas, padre. Na Sala das Lágrimas, ele vai vestir-se já pela primeira vez como Papa. E tem ali ao seu dispor já 3 batinas brancas que são de tamanhos diferentes. Há aqui uma história muito engraçada do Papa João XXIII, São João XXIII, que chegado ali às 3 batinas, uma não servia, 2 não serviam, 3 não serviam, a terceira serviu e assim ficou. Mas tem esta piada por ser uma pessoa forte. E depois tem lá também a estola que vai vestir para poder então dirigir-se a todo o povo cristão que na expectativa e nesta esperança, nós estamos a viver um momento também histórico da Igreja que este novo Papa vai viver no início do seu pontificado, se Deus quiser, que é o jubileu. O jubileu, estamos em pleno jubileu que o Papa Francisco convocou com o título de Peregrinos da Esperança. E eu acho, estou convencido que também este é um momento de muita esperança para o mundo e para a Igreja. E não há dúvida nenhuma que, se repararmos bem, só, independentemente de quem seja o Papa, o tempo do conclave já produziu tantos frutos. Olhemos, por exemplo, para no funeral do Papa Francisco, em plena Basílica de São Pedro, um encontro absolutamente extraordinário entre o presidente da Ucrânia, Zelensky, e o Trump. Ali, um momento em que a Igreja proporciona... Cadeiras frente a frente. Exatamente. Mas é extraordinário como também a Igreja proporciona verdadeiramente caminhos de esperança e caminhos de paz. E o Papa Francisco realmente não se cansava de anunciar a paz que Jesus nos dá. E isto é fantástico. E depois temos aquela parte, já a parte final, que é aquela parte mais visível para todos nós, que é que quando o cardeal responsável vem à varanda, habemos Papa e depois diz o nome do cardeal. Sim, não há regra nenhuma, mas eu imagino que o Papa eleito esteja já a tremer. Como eu estaria muito mais, mas com uma confiança enorme em Deus, certamente. Mas acontece isso, que vai com o cardeal à varanda e depois há o anúncio Habemus Papam, diz o nome do novo Papa escolhido pelo próprio, e então o novo Papa, a partir de João Paulo II, começou a tradição de dirigir umas palavras a todo o povo cristão. Antes não haviam estas palavras dirigidas pelo Papa. Agora, desde então, todos os Papas o têm feito e também dá a bênção Ubi et Orbi, que significa uma bênção local e para o mundo inteiro, que só o próprio sucessor de Pedro pode fazer. Muito bem. O que é que falta dizer? Estamos no minutinho final. O que é que falta dizer sobre este concílio, sobre este conclave que vai começar dentro de escassos minutos? Eu acho que falta, sem dúvida nenhuma, que, em primeiro lugar, nós, mas também aproveitando esta ocasião de termos tantos connosco, convidar à oração. Voltemos ao início da nossa conversa, porque é a centralidade de toda esta conversa. A oração. Acho que é muito importante, seja
o Papa A, B ou C, seja quem for, nós amarmos muito o Papa e queremos muito ao Santo Padre, porque é o sinal da unidade da Igreja, porque é aquele que unifica a Igreja toda. E então ajudarmos desde já a rezar não só pelos cardeais, mas também pelo novo Papa, seja quem for, para com a nossa oração o santificarmos, pela nossa oração o apoiarmos, também a fortalecer nas decisões que tem que tomar, para o ajudarmos a ser santo, porque também por meio dele, não é certo que não é interesseiro, mas a verdade é que por meio dele nos vêm tantas graças ao mundo inteiro e a cada um de nós. E por isso acho que é isto, um convite à oração, a que possamos também nós entregar nas mãos de Deus tudo isto que está a acontecer, com uma alegria, com uma esperança, no meio desta expectativa que somos convidados a ter para esta espera da boa notícia. Muito bem. Padre Tomás, foi um prazer estar consigo. Igualmente, muitíssimo obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui até à Canção Nova, rádio, televisão, enfim, o sistema Canção Nova de comunicação. Já sabe que aqui na televisão vai ficar com o direto a partir do Vaticano. Aqui na rádio vamos prosseguir com o Terço da Misericórdia. Nada mais bonito do que rezar no Terço da Misericórdia por este conclave, pelo novo Papa. Ficamos aqui, muito obrigado, até à próxima semana. Não se esqueça, direto no Vaticano na televisão, direto na rádio com o Terço da Misericórdia. Até já.